Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Aqui quem fala é o Thiago Fernandes Favacho, da turma EL 21A. Bom dia, professor. Aqui quem falou é o Thiago Fernandes Favacho, da turma IEL 21A. O nosso grupo ficou responsável pelo tópico das oligarquias no poder. No tempo das oligarquias no poder, poucas pessoas, poucos brasileiros tinham o direito de votar. No entanto, as mulheres e as crianças eram vetadas, privadas desse direito do cidadão. Só podia votar os homens e aquelas pessoas que. Só os homens, né? Os homens mais velhos e as pessoas que tinham um pouco de estudo, né? Vamos dizer assim. Houve também movimentos que contestaram as oligarquias do poder do café com leite. Às vezes, nós criamos falsas ideias, né, a respeito da população brasileira, dizendo que sempre foi passiva, nunca fez nada, sempre aceitou tudo de braços cruzados. Não é bem assim, né? No início também das oligarquias de poder, houve também a Guerra dos Canudos. Foi um conflito armado que envolveu o exército brasileiro e membros da comunidade socio-religiosa. E essa comunidade, né, ela era liderada pelo Antônio Conselheiro. Isso ocorreu no interior da Bahia no ano de 1896. Deu início à Guerra dos Canudos, né? No 7 de novembro de 1896. Bom dia, meu nome é Milton de Souza, sou do EIEL 21A, apresentando um trabalho de história. Eu vou falar um pouco sobre a Guerra dos Canudos. Bom dia, eu sou o Milton, eu vou falar aqui sobre um pouco da Guerra de Canudos, ou quero chamar também de Campanha de Canudos. Foi um conflito armado que envolveu o Exército Brasileiro e membros da comunidade socio-religiosa liderada por Antônio Conselheiro. Isso em Canudos, no interior do estado da Bahia. Os confrontos ocorreram entre 1896 e 1897, com a destruição da comunidade e a morte da maior parte dos 25 mil habitantes de Canudos. A cidade e a região ali era conhecida historicamente e caracterizada por latifúndios improdutivos. Aí tinha secas, clínicas e desemprego crônico. Passava por uma grave crise de economia social. Milhares de sertanejos partiram para Canudos, cidadela liderada pelo peregrino Antônio Conselheiro, hundido na crença numa salvação milagrosa que pouparia os humildes habitantes do sertão dos flagelos do clima e da exclusão econômica e social. Os grandes fazendeiros da região, unidos à igreja, iniciaram um forte grupo de pressão junto à República recém-instaurada, pedindo que fossem tomadas providências contra Antônio Conselheiro e Canudos. Se armava para atacar cidades vizinhas a partir em direção à capital, para depor o governo republicano e reinstalar a monarquia. Apesar de não haver nenhuma prova para estes rumores, o exército foi mandado para Canudos. 3 expedições militares contra Canudos saíram derrotadas, o que provocou a opinião pública, que acabou exigindo a destruição do arraial, dando legitimidade ao massacre de até 20 mil sertanejos. Além disso, estima-se que 5 mil militares tenham morrido e a guerra terminou com a destruição total de Canudos, a degola de muitos prisioneiros de guerra e o incêndio de todas as casas. Bom dia, sou Michel Celino e vou falar sobre a Guerra do Contestado. O governo do Prudente de Moraes, primeiro presidente civil do Brasil, recebeu várias denúncias de que naquele arraial de Belo Monte, onde estava Canudos, no sertão baiano, o atual conselheiro líder do arraial se demonstrava extremamente monarquista e criticava o regime republicano, que era o regime recém-criado do Brasil. Então era uma afronta ao governo na época de criticar o novo regime. Então Canudos tinha que ser destruído e, infelizmente, assim foi. O governo federal destacou tropas de exército que foram até o sertão baiano e sufocaram o movimento, praticamente dizimando aquele arraial. Canudos não foi apenas esse movimento messiânico.
Houve outro movimento messiânico um tempo depois, em 1910, que ocorreu no sul do Brasil, que foi a Guerra do Contestado, região de fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, onde mais uma vez fanáticos líderes por um beato, José Maria, mais uma vez o movimento messiânico começava a causar conflitos e perturbar a ordem do governo republicano, no qual já era o governo do Marechal Hermes da Fonseca, que também ordenou o massacre do Arraial, que houve então a Guerra do Contestado, que sufocou esse acontecimento desses fanáticos religiosos, e pôs fim aos ciclos de movimentos de caráter messiânico do Brasil. Teve a revolta da vacina no início do século XX. O governo do Rodrigues Alves, ele fez uma revolta urbanística no Rio de Janeiro, que modernizou a capital, só que estava no contexto dessa reforma a vacinação obrigatória. E o povo não recebeu muito bem essa vacina e iniciou-se. Bom dia, meu nome é Eric Costa e eu vou falar sobre o surto industrial nas repúblicas oligárquicas. Bom, todo mundo sabe que o Brasil sempre foi um país agroexportador. Desde a época da colonização até mesmo hoje, os dias atuais com commodities e matérias-primas. Mas no fim do século XIX e início do século XX, o Brasil deu início ao processo de industrialização, e eu vou explicar como e os fatores. Os principais fatores da industrialização no Brasil foram os tecidos de baixa qualidade, investimento dos bancos e imigrantes e setor cafeeiro. Os tecidos de baixa qualidade, eles eram destinados aos escravos, por causa que começou lá o processo de abolição e tal. O investimento dos bancos era feito por famílias, e os imigrantes do setor cafeeiro era que os imigrantes vinham e trabalhavam no setor cafeeiro. Porém, os imigrantes também trabalhavam na industrialização no Brasil. E aí a grana do setor cafeeiro ia tudo para a industrialização no Brasil. E como muita gente costuma chamar, o famoso surto industrial, que se deu por causa da Primeira Guerra, que se deu por causa da falta de importações. Falta de importações do quê? Falta de importações de alimento, roupa, que mais? Joias e coisas que a gente usa no dia a dia, como cadeira, mesa e etc. E os principais ramos da industrialização brasileira eram o têxtil, alimentação, bebidas e o vestuário. Muito obrigado. Essa foi um pouco da minha explicação sobre a industrialização brasileira e o surto industrial.